A torcida do São Paulo FC acordou em êxtase com a notícia que tomou conta das redes sociais, dos grupos de WhatsApp e das mesas de bar espalhadas pelo Brasil. O craque do Corinthians, Fabrício Angileri, está confirmado no tricolor do Morumbi, segundo fortes rumores de bastidor que inflamam o coração de qualquer São Paulino apaixonado. A ideia de ver um lateral de tanta qualidade, acostumado a grandes palcos e rival direto vestindo vermelho, branco e preto, faz a imaginação do torcedor voar longe, misturando sonho, provocação ao rival e um sentimento de que algo grande está sendo construído nos corredores do clube. Os comentários de bastidor dão conta de que Hernan Crespo teria sido um dos principais entusiastas dessa movimentação, enxergando em Angileri a peça que faltava para dar ainda mais equilíbrio ao sistema ofensivo e defensivo do São Paulo. O treinador, identificado com o clube e com larga experiência internacional, sabe que laterais que aliam força física, raça e qualidade técnica são raros no mercado, e quando surge a possibilidade de tirar um destaque de um rival direto, o impacto esportivo e simbólico se multiplica. A chegada de um jogador desse calibre, ainda que em tom de rumor, mexe com o orgulho do torcedor tricolor. Não é apenas a possível contratação que empolga, mas tudo o que ela representa em termos de mudança de postura da diretoria tricolor. Há a sensação de que o São Paulo, que por muitos anos viveu à sombra de erros administrativos e de apostas tímidas, estaria retomando uma postura mais agressiva no mercado, olhando para o rival, identificando uma oportunidade e se antecipando aos concorrentes. Angileri, nesse contexto, se torna símbolo de um São Paulo mais ousado, que não teme as críticas e está disposto a mandar um recado claro para o cenário nacional. O Morumbi voltou a ser um destino desejado para grandes jogadores. Entre os torcedores, a repercussão é explosiva. Nas redes, já circulam montagens de Angileri com a camisa tricolor, beijando o escudo, comemorando gols no Morumbi lotado e encarando a torcida organizada na arquibancada como se já fosse um velho conhecido. Há quem diga que, mesmo como rumor, a simples possibilidade já mexe com o psicológico do rival, que vê um de seus principais jogadores ser associado a um dos maiores adversários. O clima é de provocação, brincadeiras e aquela rivalidade saudável que faz parte da essência do futebol brasileiro. Mas a empolgação do São Paulino não se resume à rivalidade. Taticamente, imaginar Angileri encaixado no esquema de Crespo é algo que dá esperança de melhora concreta dentro de campo. Um lateral que consegue apoiar com intensidade, cruzar com precisão e ainda recompor com disciplina defensiva muda o patamar de qualquer equipe. O São Paulo, que em vários momentos sofreu com falta de profundidade pelos lados, poderia encontrar justamente nessa contratação um antídoto para sua previsibilidade ofensiva, abrindo campo e dando mais liberdade aos homens de frente. O rumor de que o negócio está encaminhado, com confirmações que surgem em perfis especializados e comentaristas de bastidor, é suficiente para criar um clima de contagem regressiva no Morumbi. O torcedor já imagina a cena da apresentação oficial, o jogador caminhando no gramado com a camisa do São Paulo, posando para fotos e falando sobre o desafio de vestir uma das camisas mais pesadas do continente. Mesmo que nada tenha sido oficializado pelo clube, a fumaça é tanta que muitos já tratam como se o acordo estivesse apenas à espera de detalhes burocráticos. Há também uma leitura emocional muito forte nessa especulação. Ver um craque que atuava no Corinthians trocar o ambiente alvinegro pela atmosfera do Morumbi mexe com o imaginário da torcida tricolor, que vive da paixão, da exclusividade e do orgulho de ver grandes jogadores defenderem seu escudo. A sensação de que o clube está conseguindo virar o jogo nos bastidores, pegando um protagonista do rival, remete a tempos em que o São Paulo liderava movimentos de mercado e ditava rumo no futebol brasileiro. No campo político, não há como negar que uma movimentação desse porte também fortaleceria a atual diretoria perante o torcedor. Em meio a cobranças recorrentes, reclamações sobre planejamento e pedidos por reforços de peso, colocar um nome como Angileri na pauta do dia, ainda que no campo do rumor, acende uma chama de confiança. O torcedor percebe que algo está sendo feito, que existe trabalho silencioso, reuniões e negociações acontecendo por baixo do radar, e isso gera um sentimento de que o clube não está inerte. O estilo de jogo de Angileri, conhecido pela agressividade positiva, pela chegada forte na linha de fundo e pela intensidade, casa perfeitamente com o que o torcedor são paulino espera de um jogador que veste a camisa do clube. A arquibancada do Morumbi sempre valorizou atletas que não se escondem, que dividem cada bola como se fosse a última e que não se cansam de apoiar. Ver um lateral desse perfil ser associado ao São Paulo reacende memórias de grandes nomes que marcaram época na posição, e o torcedor automaticamente começa a sonhar com uma nova era de protagonismo pelos lados do campo. Dentro do elenco, a possível chegada de Angileri também seria um recado direto aos concorrentes por posição. Reforços desse porte elevam o nível de exigência, fazem com que os outros jogadores entendam que a disputa por vaga será intensa, e isso, em muitos casos, se traduz em treinos mais fortes e desempenho mais alto nos jogos. O São Paulo, que busca montar um grupo competitivo para disputar campeonatos nacionais e continentais,
sabe que o futebol moderno exige elenco qualificado, não apenas 11 titulares. Há quem veja nesse rumor uma espécie de reposicionamento do São Paulo no cenário sul-americano. Afinal, Angileri já foi ligado a clubes de fora do Brasil, e a simples ideia de o tricolor vencer essa concorrência reforça a imagem de que o Morumbi é, de fato, um palco de projeção internacional. Jogadores estrangeiros, quando analisam um possível destino, avaliam estrutura, torcida, visibilidade e ambição esportiva, e a ligação de um nome desse tamanho ao clube paulista é um indicativo de que a marca São Paulo segue forte e atrativa. Nos bastidores, fala-se que o projeto apresentado ao jogador teria sido determinante para seduzi-lo. Planos para brigar na parte de cima da tabela, buscar títulos, disputar Libertadores, criar um ambiente profissional sólido e oferecer estrutura de alto nível seriam alguns dos argumentos usados pelo clube. A diretoria, ciente das dificuldades financeiras e da concorrência acirrada, trabalharia com criatividade, potencializando a grandeza histórica do São Paulo e sua capacidade de revelar e valorizar talentos, inclusive estrangeiros. A torcida, por sua vez, não se contenta em apenas ouvir falar. Ela exige sinais, indícios concretos, qualquer gesto que aponte para a materialização desse rumor. Cada foto de Angileri em aeroportos, cada postagem misteriosa nas redes, qualquer gesto interpretado como despedida vira material para teorias e análises. O torcedor são paulino, acostumado a consumir notícias esportivas com intensidade, transforma o rumor em novela, acompanhando capítulo a capítulo até que o desfecho oficial seja anunciado. Um dos pontos que mais aguçam o imaginário tricolor é justamente o fato de ele ser, hoje, identificado com outro clube brasileiro, atuando como peça importante no Corinthians. A travessia simbólica de um rival para o outro tem um sabor especial, algo que transcende a simples movimentação de mercado. No momento em que um craque da casa alvinegra surge ligado ao São Paulo, os clássicos futuros já começam a ser imaginados com ainda mais tensão, com provocações vindas da arquibancada e uma pitada extra de drama em cada dividida. Até o sistema tático do São Paulo passa a ser reimaginado pelo torcedor a partir desse rumor. Muitos começam a debater em programas de rádio, podcasts e mesas redondas de bar como Angileri poderia potencializar o ataque, se funcionar é melhor em linha de 4 defensores ou como ala em uma linha de 5, se poderia ser usado por dentro em determinadas situações, criando superioridade no meio. De repente, a discussão deixa de ser apenas sobre desejo e passa a ocupar o campo da análise, o que mostra o quanto a torcida leva a sério a possibilidade. Esse tipo de especulação também mexe com o vestiário do rival. Jogadores percebem que, quando um atleta importante começa a ser associado de maneira contundente a outro clube, existe algo por trás, seja pela insatisfação, seja pela busca por novos desafios, seja por uma proposta esportiva mais sedutora. Mesmo que nada tenha sido oficializado, a proximidade do nome de Angileri ao São Paulo gera ruído, pressões e questionamentos, e nisso o tricolor acaba ganhando força, ainda que indiretamente, na batalha psicológica entre os clubes. O São Paulo, historicamente, sempre foi visto como um clube que sabe aproveitar bem jogadores estrangeiros. A torcida se apega a esse histórico para acreditar que, caso Angileri realmente desembarque no Morumbi, há grande chance de se adaptar com rapidez, entender a cultura do clube e se transformar em referência técnica e emocional dentro do elenco. A identidade de atletas gringos que se tornam ídolos cai como uma luva nesse contexto, alimentando ainda mais o entusiasmo em torno do rumor. Há também um componente de reconstrução de confiança. Nos últimos anos, o torcedor são paulino sofreu com promessas que não se concretizaram, negociações que melaram na última hora e reforços que não renderam o esperado. Por isso, ver o nome de um craque consolidado ganhar força e ser tratado como praticamente certo em muitos bastidores traz um gosto de reparação, como se o clube estivesse, enfim, acertando o alvo depois de tantos tropeços no mercado. É como se esse rumor representasse não apenas um jogador, mas uma mudança de fase. Em meio a tanta euforia, há também quem pregue cautela, lembrando que enquanto não houver anúncio oficial, tudo permanece no campo da especulação. Mas, mesmo esses torcedores mais ponderados, acabam dominados em algum momento pela sensação de que, desta vez, há algo diferente no ar. A quantidade de informações, a firmeza com que certos perfis tratam a negociação e a coerência entre o que o clube precisa e o que o jogador oferece alimentam a percepção de que a fumaça pode, sim, esconder um incêndio positivo para o Morumbi. Outro ponto interessante é o impacto que uma possível chegada de Angileri teria na forma como São Paulo é visto pelos adversários. Um clube que consegue buscar um craque atuando no Corinthians e trazê-lo para o seu lado mostra força, poder de persuasão e atratividade, elementos fundamentais para futuros movimentos no mercado. Empresários, jogadores e outros clubes passam a olhar com mais respeito, entendendo que o tricolor não está apenas reagindo, mas tomando à frente negociações decisivas. Do ponto de vista emocional,
O rumor também serve como combustível para a retomada da conexão entre time e torcida. Em tempos de estádios cheios, cantos incessantes e pressão por resultados, reforços impactantes funcionam como pontes entre arquibancada e campo. O São Paulino, ao acreditar que um craque desse nível pode vestir sua camisa, sente-se valorizado enquanto torcedor, entendendo que seus gritos por reforços não caíram em ouvidos surdos dentro da diretoria. Nas conversas internas do clube, o nome de Anghileri teria sido colocado na mesa não apenas pela sua qualidade técnica, mas também pela versatilidade. Jogador que consegue atuar em mais de uma função, que entende diferentes sistemas táticos e que já experimentou cenários de alta pressão agrega muito a um elenco que busca maturidade competitiva. O São Paulo, acostumado a decisões, sabe que jogadores multifuncionais ganham ainda mais importância em temporadas longas e recheadas de competições. A possível união entre Crespo e Anghileri no mesmo vestiário também é algo que desperta curiosidade. Dois personagens com forte identidade argentina, acostumados a contextos de exigência máxima, poderiam criar uma sintonia interessante em campo. O treinador, conhecendo bem o perfil de jogadores formados em ambientes intensos, saberia como extrair o máximo do lateral, enquanto este encontraria em Crespo um comandante que fala sua língua, literalmente e futebolisticamente. O rumor ainda atiça a imaginação dos torcedores em relação aos clássicos que viriam pela frente. Enfrentar o Corinthians com o ex-craque do rival vestindo a camisa tricolor traz uma carga emocional extra, daquelas que fazem a arquibancada pulsar de um jeito diferente. Cada toque na bola, cada dividida, cada arrancada, ganharia um significado simbólico enorme, e o torcedor são paulino já se vê gritando o nome de Anghileri a plenos pulmões em uma noite de clássico no Morumbi iluminado. Os bastidores do futebol brasileiro sempre foram férteis em histórias de reviravoltas, negociações inesperadas e viradas de mesa no mercado, e é nesse contexto que o rumor ganha ainda mais força. O torcedor sabe que, muitas vezes, aquilo que começa como sussurro nos corredores acaba, pouco tempo depois, se transformando em coletiva de apresentação. A trajetória de vários grandes reforços já mostrou que, quando o burburinho é muito intenso, há grandes chances de que exista algo concreto por trás. Outro aspecto importante é o fato de que o São Paulo, para se manter competitivo, precisa de jogadores que entendam o peso da camisa e estejam dispostos a abraçar essa responsabilidade. Anghileri, ao ser associado ao tricolor, é colocado, ainda que em hipótese, nesse lugar de liderança potencial. O torcedor passa a projetar nele a figura de um jogador que chega para assumir protagonismo, para decidir jogos grandes, para ser referência tanto dentro quanto fora de campo. Ao mesmo tempo, esse tipo de rumor faz com que os olhos da imprensa se voltem com mais atenção para o Morumbi. Programas esportivos, sites e perfis especializados começam a debater o tema, trazendo análises, opiniões e fontes que confirmam ou negam detalhes da negociação. O São Paulo volta a ser pauta quente, e isso, por si só, já é um ganho simbólico, pois recoloca o clube no centro do debate nacional, algo que o torcedor sempre deseja. A discussão sobre a eventual adaptação de Anghileri ao futebol do São Paulo também rende assunto. Muitos acreditam que seu estilo combativo se encaixaria perfeitamente na identidade histórica do clube, feita de times técnicos, mas também extremamente competitivos em momentos de decisão. Outros imaginam uma transição tranquila, lembrando que jogadores estrangeiros costumam ser bem acolhidos pela torcida tricolor, que valoriza entrega e respeito ao manto. Para a diretoria, um movimento dessa magnitude também seria uma forma de resposta às críticas sobre suposta falta de ousadia. Ao se colocar em posição de contratar um craque de um rival direto, o São Paulo mostraria que está disposto a sair da zona de conforto, assumindo riscos calculados para tentar encurtar o caminho rumo a títulos. Em um cenário de futebol cada vez mais equilibrado e competitivo, essa disposição para agir é vista como um diferencial importante. Os torcedores mais supersticiosos já começaram até a relacionar o rumor com sinais do destino. Alguns lembram de jogos em que Anghileri se destacou contra outros adversários, imaginando que aquelas atuações já eram um prenúncio do que ele poderia fazer vestindo a camisa tricolor. Outros fazem paralelos com contratações marcantes do passado, em que jogadores pouco cotados em certo momento acabaram se tornando ídolos eternos do clube. A eventual chegada de um reforço desse peso também poderia impactar na venda de ingressos, camisas e produtos oficiais. O torcedor, empolgado, costuma correr às lojas para adquirir a camisa com o nome do novo craque, antecipando-se até mesmo à confirmação oficial. A economia emocional do futebol funciona assim: quando o coração é tocado, o bolso acompanha, e a diretoria sabe que movimentos inteligentes no mercado podem gerar retorno financeiro além do esportivo. Enquanto isso, nas arquibancadas virtuais das redes sociais, a disputa de narrativas continua. Torcedores do rival tentam minimizar o rumor, dizendo que não passa de invenção, enquanto são paulinos reforçam a ideia de que a fonte quente não estaria cravando algo assim à toa.
O ambiente digital se transforma em uma grande mesa de bar, com provocações, discussões acaloradas e aquele humor típico do futebol brasileiro, que sabe transformar até negociação em meme. O São Paulo, por sua vez, mantém o silêncio oficial, como costuma fazer em negócios sensíveis. Esse silêncio, porém, é interpretado pela torcida como um sinal de que algo pode, de fato, estar em andamento. Em muitos casos, quando o clube nega de forma veemente, o rumor perde força rapidamente, mas quando a postura é mais discreta, o São Paulino entende como um não confirmamos, mas também não negamos, o que aumenta ainda mais a curiosidade. No vestiário tricolor, jogadores certamente acompanham, ainda que discretamente, as notícias que circulam. A possibilidade de dividir o gramado com um lateral do nível de Angileri gera expectativa, já que reforços desse calibre elevam o patamar do elenco. Atacantes imaginam como seria receber cruzamentos precisos vindos do lado esquerdo, meio-campistas pensam na segurança de ter alguém confiável na recomposição, e zagueiros enxergam uma linha defensiva mais sólida. O rumor também serve como combustível para a imprensa internacional, que frequentemente monitora movimentos de jogadores sul-americanos. A associação entre Angileri, Corinthians e São Paulo coloca o futebol brasileiro novamente em evidência, mostrando que o país continua atraindo e movimentando nomes relevantes no cenário continental. O Morumbi, neste contexto, é visto como palco de projeção, capaz de aumentar ainda mais a vitrine do jogador. Os torcedores mais experientes, que viram gerações e mais gerações passarem pelo clube, enxergam nesse possível reforço uma chance de reviver tempos em que o São Paulo era referência em montagem de elenco. Lembram dos anos dourados, quando o clube conseguia alinhar planejamento, ousadia e qualidade técnica, e enxergam no rumor de Angileri um sopro dessa mentalidade. A nostalgia, somada à esperança, cria uma combinação poderosa no coração tricolor. A especulação em torno do contrato, tempo de vínculo e valores envolvidos também gera debates. Alguns acreditam que o São Paulo teria feito um esforço financeiro considerável, apostando no retorno esportivo e na valorização futura do jogador. Outros defendem que o segredo estaria em um projeto sólido e bem apresentado, capaz de convencer o atleta a aceitar condições equilibradas em troca de protagonismo e estabilidade em um grande clube. No meio desse turbilhão de informações, o torcedor são paulino segue alimentando a chama da expectativa. Cada dia sem desmentido faz o rumor ganhar ainda mais corpo, e cada gesto do jogador em seu atual clube é interpretado como sinal de despedida ou de confirmação velada. A emoção toma conta, porque é disso que vive o futebol, da possibilidade de que um desejo coletivo, construído em conversas e sonhos, se transforme em realidade dentro de campo. O impacto psicológico de uma eventual concretização dessa negociação seria enorme. O São Paulo sairia fortalecido perante sua torcida, que veria suas expectativas atendidas, e perante o cenário nacional, mostrando que ainda é capaz de dar cartadas de peso no mercado. Já o rival sentiria o golpe de perder um de seus craques para um adversário direto, algo que sempre deixa cicatrizes e dá assunto para a torcida tricolor brincar por muitos e muitos anos. Ao final das contas, o rumor de Angileri no São Paulo é mais do que uma simples especulação de mercado. Ele representa o desejo de um torcedor que quer ver seu clube novamente protagonista, que anseia por reforços que façam a diferença e que carrega no peito a certeza de que a camisa tricolor ainda é uma das mais pesadas do planeta. Enquanto não houver um anúncio oficial, o São Paulino seguirá entre a razão e a emoção, flutuando nesse território mágico em que o futebol permite sonhar com o impossível. E é justamente nesse território que a torcida do São Paulo escolhe permanecer, por enquanto. Entre montagens, debates, análises e palpites, o nome de Fabrício Angileri já se misturou ao dia a dia do clube, como se fizesse parte de uma história que está sendo escrita em tempo real. Se o rumor vai se concretizar ou não, só o tempo dirá. Mas o fato é que, no coração do São Paulino, o craque do rival já experimentou, ainda que em imaginação, o peso e a grandeza de vestir o manto sagrado do Morumbi. Enquanto isso, o estádio segue esperando, as arquibancadas seguem sonhando e o torcedor segue acreditando que, em breve, poderá olhar para o lado esquerdo do campo e ver um novo dono daquela faixa, um lateral que chegou sob a aura de rumor e especulação, mas que, quem sabe, pode se tornar realidade e escrever seu nome na história tricolor. Até lá, o sentimento é claro. Se existe até uma pequena chance de que esse sonho se concretize, o São Paulino vai agarrá-la com todas as forças, porque o São Paulo FC nasceu para sonhar alto e transformar grandes rumores em grandes capítulos de sua trajetória. Apresentamos as últimas notícias do São Paulo. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de deixar sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Até o próximo vídeo.